Olá, estudante, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso técnico de Tradução e Interpretação. Eu sou Iaísa Guedes, este é o meu sinal. Hoje nós vamos começar com a primeira aula da disciplina Tradução e Interpretação em Língua Portuguesa na modalidade escrita. A competência 1 é aprender a traduzir um texto na modalidade escrita para a língua de sinais e vice-versa. Vamos lá começar? Você lembra lá do seu e-book? O e-book foi produzido pela professora Ana Carolina. E lá no e-book você já estudou um pouco sobre a história de Helen Keller, que foi uma pessoa surdo-cega que passou por um longo processo de adaptação para aprender a se comunicar. Você viu também no e-book que a ideia do sistema Signwriting, ou no bom português, escrita de sinais, tornou-se realidade após a dançarina e coreógrafa Valerie Sutton escrever em formato de dança, em formato de desenho, os movimentos das suas coreografias. Você está lembrado? Mas essa não foi a única escrita da língua de sinais não, viu? A língua de sinais apresenta inúmeros sistemas de notação de escrita. O primeiro deles foi com William Stokely, que é reconhecido pela comunidade surda como precursor desse sistema de escrita. Stokely, juntamente com sua equipe, deu os primeiros passos ali para os estudos linguísticos nas línguas de sinais, pois sua descrição estrutural deu origem a outras pesquisas relacionadas à escrita da língua de sinais. Que interessante, né? Mas aí, Valerie Sutton despertou a atenção dos pesquisadores da língua de sinais dinamarquesa na Universidade de Copenhague, que viram naquele sistema de escrita de dança a possibilidade de notação dos sinais utilizados na comunicação e interação das pessoas que fazem uso da língua de sinais. Na competência 1 do seu e-book, produzido pela professora Ana Carolina, você também conheceu um pouco sobre a história da escrita da língua portuguesa. Opa, desculpa. Aqui é ao vivo, viu? Errou, a gente corrige e continua a aula, tá certo? Você também conheceu um pouquinho no e-book da escrita da língua portuguesa dos surdos. Muitas vezes a escrita falta assim os conectivos da língua portuguesa. Por exemplo, é o conectivo que, para, por, porque quando eles vão escrever, eles escrevem basicamente o sinal. Por exemplo, se eu digo eu vou para a praia. Eita, Roberta, desculpa, eu fiz o sinal também. Eu vou para a praia. Ele vai colocar só eu, praia, ir, que ele só vai usar os verbos, tá certo? Inicialmente, a escrita era realizada apenas de forma manuscrita, mas aí, com a evolução da tecnologia, foram criados também um sistema para usar a escrita no Signwriter, que é um sistema criado também pelo movimento de Valerie Sutton para a grafia das línguas visuais. Por meio do computador, o Signwriting começou a se tornar cada vez mais popular nos Estados Unidos. Hoje em dia, o sistema de escrita de sinais não tem mais a mesma forma que o sistema criado em 1974. O sistema evoluiu muito ao longo dos anos. O uso do sistema determinou mudanças envolvendo várias pessoas no processo. Aqui no Brasil, o uso da escrita de sinais através desse sistema teve início em 1996, quando a Universidade em Porto Alegre, através do Dr. Antônio Carlos da Rocha Costa, descobriu o Signwriting, enquanto o sistema escrito de sinais usado por meio de computador. A produção da escrita de sinais é diferente de cada pessoa, assim como na língua portuguesa, a letra é um tanto diferente. A minha letra pode não ser diferente da sua. Então, na escrita de sinais também é igual, tá certo? Um movimento pioneiro e de suma importância para tornar público esse sistema no Brasil surgiu com a divulgação do Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilingue da Língua de Sinais Brasileira, de autoria dos pesquisadores Fernando César Capovilla
e Valquíria Duarte e Rafael. Nessa obra, além das explicações formais sobre o sistema de Signwriting, pode encontrar para cada termo em português a grafia escrita de sinais, o que possibilita a reflexão e exercício dessa escrita. Agora veja aí, bem nessa imagem. Tá vendo a imagem direitinho? Ela tem a palavra sábado, tem um sinal de sábado e também tem a palavra sábado na língua inglesa, não tem? Então, por isso que ele é trilingüe. Ele tem a Libras, tem a língua portuguesa e também tem a língua inglesa. Tá vendo? Aí tem também o sinal da palavra sábado. Você tá vendo? Sábado. Também tem outra palavra, sabão. Também nas 3 línguas. Na língua portuguesa, a língua de sinais e a língua inglesa. A imagem foi tirada do dicionário, como já falei, do Capovilla, que é o dicionário trilingüe. Aqui no Brasil, a Escola Especial Concórdia de Porto Alegre e a Escola Helen Keller de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, já começaram a aprender como escrever a Libras. Esse é um passo que tende a ser trilhado por muitas outras escolas, a exemplo do Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro. E algumas escolas também de São Paulo começaram a se interessar pela escrita de sinais. O alfabeto da escrita de sinais, só que ele deve a uma representação visual escrita do alfabeto manual e não apenas formatos de mãos aleatórios, tá? Muito pelo contrário, o alfabeto do Signwriting, da língua brasileira de sinais, que foi desenvolvido a partir das configurações de mãos. Vamos ver? Veja aí, o alfabeto em Signwriting é um pouquinho diferente, né, do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a ver o desenho, mas o desenho, você percebe aí nessa imagem, que o desenho ele é diferente da escrita de sinais. Vamos lá ver por quê? As configurações de mão. Vamos aprender como são as configurações de mão na escrita de sinais. A escrita de sinais é composta por 3 configurações de mãos básicas, tá certo? Quando o punho da mão está predominantemente fechado. Vamos ver? Aí estão as 3 configurações básicas. O punho fechado, que é assim, ó. Você percebe que essa parte aqui é branca. Só que aí essa parte é branca, tá? E quando a gente for escrever em escrita de sinais, a parte que a gente está vendo fica virada para a gente. No caso, o punho, ele vai ficar virado para a gente, branco, tá certo? Outra configuração de mão é essa, ó. É como se fosse a letra O, configuração de mão em O. O punho está aberto. Por isso que ele é redondinho. Tá vendo que é só a bolinha? Mas aí ela também está virada para a gente. Outra configuração de mão é essa. A mão plana. A mão plana está voltada para mim e ela é também branca, tá certo? E ela tem esse formato aí que vocês estão vendo nessa imagem, que também foi de um livro de Faria Evangelina. Vamos a mais uma configuração de mão. Essa, só que ela não é assim, ó. Ela é assim também, virada para você, com as unhas viradas para você, com a palma da mão virada para você. Tá certo? Por isso que ela é branca. Opa, professora, o punho é fechado, não é aberto. Não é configuração em D, viu? É o punho totalmente fechado. Só com o indicador para cima. Você tá vendo bem aí? Pronto, agora mais um. Agora sim, é a configuração em D, aberto, só que, novamente, o punho pra gente, com a palma da mão pra gente. Por isso que ele é branco. Agora a mão aberta. A mão aberta, tá vendo aí? Mão aberta, palma da mão virada para a gente. E os dedos, ó, eles estão espalmados, eles estão abertos, com espaço entre si, tá certo? Se eu fechar aqui, já fica outra configuração de mão, que é aquela do outro slide que vocês viram, que
como se fosse um triângulo, juntamente com o retângulo todo fechado. Só que branco, porque eu estou vendo a palma da minha mão. Se eu abrir, fica igual a essa daí que está na tela. Mais outra configuração de mão, só para vocês saberem como é, que palma de mão virada para a gente, branca, abre mais um dedinho, aí vira dois dedos e o punho fechado, tá certo? Quando está quadrado é porque o punho está fechado. E agora, as mãos e o dorso, palma e lateral, direita e esquerda. A orientação das mãos na escrita dos sinais encontra-se assim organizadas. Visão da palma, que é como eu falei, que vai depender da sua visão, da visão da pessoa que está escrevendo, tá certo? A visão do dorso da mão, até agora a gente já só estudou a palma, né? A palma é branca. Ô, professora, e o dorso é que cor? O dorso da mão é na cor preta. Se eu estiver vendo o meu dorso, o dorso é na cor preta. E as mãos na lateral direita ou esquerda, direita ou esquerda. Mais uma imagem. Observe aí essa imagem. Lembra que a palma da mão é branca? A palma da mão é branca. Eu estou vendo minha palma. Ela é branca. Tá certo? O dorso, ele é preto. Eu estou vendo meu dorso, então ele é preto. Lembra que eu falei que os dedos, quando estão fechados, é outra configuração de mão? É outro desenho na escrita que a gente usa? Pronto. Aí os dedos estão completamente fechados. Então fica esse como se fosse aí um triângulo e um retângulo juntos. Agora, lembra? A palma da mão é branca e o dorso é preto. Como eu estou vendo os dois, aí fica metade preto e metade branca. Direita, esquerda. Se eu estiver vendo, aí você percebe que tem a diferença da mão direita para a mão esquerda, porque ela vai depender de acordo com a sua visão, tá certo? Só para relembrar, mais outras configurações de mão. Assim, ó, o punho está fechado. O dorso é preto, lembra? O dorso é preto. Então, eu estou vendo meu dorso. Então, ele vai ficar todo pretinho. Se eu fizer assim, eu já vejo a palma, a parte da palma da mão. Então, ele é todo branco quadrado. E se eu fizer assim, eu vou estar vendo parte da palma e parte do dorso. Aí eu tenho que fazer preto e branco, tá certo? Ô, professora, mas esse aí que tá com o dedo como se tivesse cortado. Esse aí, ele tá assim, ó, como se tivesse no plano do chão. Como tá no plano do chão, aí tem esse espaço entre o punho e o dedo, tá certo? Que significa que a mão está paralela ao chão, tá certo? Aí são os meus rabiscos, viu? Na escrita de sinais manual. Isso aí foi eu mesmo que escrevi, tá? Com exceção daí desses detalhes que tem, foi uma folha que eu imprimi, mas aí eu mesma que desenhei. O punho fechado, o punho na lateral, que dá pra ver parte preta e parte branca. Depois tem aí o punho todo preto. Depois tá aí como se ele tivesse cortado, então o plano é como se estivesse no plano do chão, tá certo? É por isso que tem essa diferença, esse espaço entre o punho. Ele também na lateral, que dá para ver branco e o preto, porque eu consigo ver, ó, é essa mão, porque ele tá aí, ó, com a mão direita, e eu consigo ver do lado de cá o branco e do lado de cá do dorso é o preto. Só que não tá assim, ó. Ele é assim, no plano do chão. Por isso que tem esse espaço aí entre eles. O outro também é com essa configuração, só que ele também está no plano do chão. Por isso que tem esse espaço aí, tá certo? Depois dessa videoaula, espero que você esteja pronto para dar os primeiros passos na escrita de sinais, viu? Aqui no Brasil, é o que mais tem sido utilizado para o uso diário das comunidades surdas, seus familiares e dos profissionais que trabalham com surdos.
além de ser utilizado em pesquisas e também como um objeto de estudos acadêmicos. Por quê, professora? Por exemplo, eu também sou intérprete de Libras, eu também trabalho em sala de aula, prestando acessibilidade de comunicação para o surdo, entre o surdo e os ouvintes, tá certo? Então, para ensinar o surdo, eu já utilizei questões assim, que ele precisasse memorizar uma fala para fazer um teatro, para fazer um trabalho que ele fosse apresentar, eu fazia a escrita de sinais para ele melhorar, para ele memorizar o que eu estava ensinando. Aí ele ia memorizando e conseguia apresentar. Se na hora ali ele esquecesse algum sinal, na hora da apresentação, era só ele olhar aquela colinha da escrita de sinais que ele rapidamente ia lembrar e ia continuar a sua performance, tá certo? Igual os ouvintes fazem a colinha quando vão apresentar um seminário também, porque o surdo não tem direito. Então, vamos usar a escrita de sinais, vamos aprender que ela é muito útil no dia a dia da comunidade surda, tá certo? Eu preparei aí uma frase para vocês de Aristóteles. As raízes do estudo são amargas, mas seus frutos são doces, tá certo? Estude para ter um futuro melhor. Aproveite bastante o curso, que você terá um futuro brilhante, tá certo? Aí, ó, mais sinalzinho em escrita de sinais, o obrigada e meu sinal. E a Isa Guedes e meu e-mail, tá certo? Obrigada pela atenção de vocês, até a próxima aula. Voltem para o e-book.